Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. With the 25th pick in the 2019 NFL Draft, the Baltimore Ravens select Marquise Brown. There it is. There we go. Wide receiver, Oklahoma. I love it. It is. So Marquise Brown shedding a tear. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, o último da nossa trilogia do draft, dessa vez para falar dessa classe de 2019. E aí, foi boa, foi ruim? Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Falar sobre essa primeira classe do Eric DeCosta, né? Começou o trabalho como General Manager, para mim começou bem, fez um bom trabalho. Vamos avaliar, assim, jogador a jogador com calma e eu vou falar das notas que eu botei no Twitter, vou explicar elas, né? Tem minhas ressalvas quanto a esse primeiro trabalho, mas vamos falar isso depois. E aqui conosco, ele que já se convidou no primeiro episódio, é sempre uma honra ter esse cara aqui, Davis Chiodini. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa casa. Valeu, eu sou folgado mesmo, eu me convido. A gente tá gravando numa sexta-feira, dia 3, e vocês estão extraindo o último sumo de Davis Chiodini antes das férias. Depois de segunda-feira eu vou desligar a chavinha do draft, pelo menos por uma semana, a chavinha do futebol americano, mas ainda sobrou um gás para falar com essa torcida querida aí do Baltimore Ravens. Ô, que beleza, hein? Que inveja. Então, antes do Davis Chiodini sair de férias, vamos falar de draft depois dos recados. Recados rápidos de sempre, galera. Por um acaso, se vocês acharem a minha dicção esquisita ou estranha, é porque infelizmente eu estou usando aparelho, tá bom? Então peço perdão pela dicção estranha. Vamos lá, gente. Você que está escutando a Casa do Corvo, eu já falei isso milhares de vezes e vou repetir. Você está gostando? Quer ajudar esse projeto a se manter no ar? Quer ajudá-lo a crescer? Então agora você pode, seja torcedor de elite, seja apoiador da Casa do Corvo. Como que você faz isso? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Com R$1 só você já faz uma grande diferença. Entre lá, confira os nossos planos de assinatura, nossos planos de apoio e venha fazer parte dessa torcida de elite. Lembrando que com R$5 você tem direito à nossa newsletter semanal com as notícias não só da Casa do Corvo, mas como do Baltimore Ravens em geral. E a partir de R$10 você faz parte do nosso grupo secreto, nosso grupo fechado, secreto é brincadeira, né? Nosso grupo fechado no Facebook, o Boteco do Corvo. É lá onde a gente vai pedir a opinião de vocês, pedir perguntas, fazer umas discussões maneiras, ok? E já que estamos falando em torcedores de elite, vamos aos agradecimentos a todos eles: Márcio Hayashi, Kaique Coelho, Rodrigo Sverdikovski, Tiago César de Souza Silva, Raul Esteves Sá, Naubert André Mesa Casa, Luiz Renato Gazola, Augusto César Ferreira de Moraes, Enan Carvalho,
Pedro Neto, Thierry Álvares, Leandro Stelli, Júlio Medeiro e Gênesis Vinícius Meneghel, que foi o sorteado, o cara que ganhou a caneca exclusiva da Casa do Corvo. Parabéns, cara, você merece, torcedor de elite. Você que não foi contemplado, fica tranquilo, vão ter mais sorteios aqui na Casa do Corvo para todos aqueles que são apoiadores. Então, se você não ganhou esse prêmio agora, quem sabe da próxima, não é? Muito obrigado, gente, vocês são demais, vocês são os caras, beleza? Se você não puder contribuir monetariamente, o que você pode fazer? Primeiro, segue a gente no Spotify. Vai lá no Spotify, Casa do Corvo, e segue a gente, dá aquele salve maneiro. Lembrando que não só no Spotify, mas praticamente todas as plataformas de podcast nós estamos presentes. No Pocket Cast, Weedcast, Beyond Pod. Baixe o seu agregador de podcast favorito que com certeza a gente vai estar lá. Sabe onde estamos também? No iTunes. Então, você que escuta a gente pelo iTunes, ou se não escuta também, mas quiser dar aquela força, vá lá agora na loja da Apple, na iTunes Store, procura pela Casa do Corvo e faça que nem esses caras aqui e deixe a sua avaliação, deixe seus comentários, deixe as suas 5 estrelinhas, tá bom? Isso ajuda muito a gente a ganhar relevância na loja e assim projetar o podcast para mais ouvintes. Nosso objetivo agora é chegar entre os destaques dos podcasts esportivos, tá bom? Então faz que nessa galera aqui, ó. Muito obrigado a vocês que comentaram e deixaram suas estrelinhas lá. Gênesis Vinícius, Ramos, Andrei Tristão, Mark Bet, Raul Sá, Camila Torreão, lá do Lambo Leapers, muito obrigado. E Igor Túlio. E também tem o Giba Pérez, que deixou o comentário dele lá, mas fazer jabá pra quem já é da casa é sacanagem, né? Muito obrigado, gente. Assim vocês ajudam demais a Casa do Corvo a crescer, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitters, @Casa do Corvo, @Ravens Brasil, o Twitter oficial da torcida do Baltimore Ravens, a Ravens Flock aqui no Brasil. E é claro, como estamos contando com ele, @Davis Chiodini, ele do On The Clock BR, tá bom? Nosso Instagram, @Casa do Corvo, Instagram que bombou durante esse período de draft, teve muita postagem. Aliás, foi bastante trabalho, né? Além dos podcasts, tá? A gente tá fechando a série com esse hoje. Teve bastante coisa no Instagram, teve texto, e se preparem, porque em breve vai ter coisa no YouTube. Nosso canal já tá pronto, youtube.com, procura lá pela Casa do Corvo. Vai ter um vídeo só que foi do draft do Fantasy do ano retrasado, que é uma live que eu fiz aqui só para interagir com a galera. Mas se prepara que vai começar a ter conteúdo regular, tá? Aguarde. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. Mande o seu e-mail, mande o seu feedback, porque a gente quer ouvir o que você tem a dizer, ok? E é claro, você ouvindo esse podcast, se quiser comentar alguma coisa sobre o assunto, vai lá na caixa de comentários desse episódio lá em fambonanet.com.br. Não se esqueça, nós somos membros da família Fambonanet. Você que está escutando esse podcast agora, além do Fambinho, toda quinta-feira que tem no site, tem mais de 20 podcasts sobre NFL, cada um para uma franquia diferente. Então, se você está aqui e por um acaso não é torcedor do Baltimore Ravens, vai lá, porque é quase certeza que vai ter um podcast para o seu time, para sua torcida, e até mesmo se você gosta de basquete. O Fambonanet agora está com o No Ar o Podcast e mais podcasts sobre franquias da NBA. Tá a fim de ouvir conteúdo sobre a bola laranja? Vai lá, fambonanet.com.br, que vai ter conteúdo para você também, fã de NBA. Infelizmente, o último episódio não teve comentários. Estou de coração partido com vocês. Espero que vocês comentem bastante nesse episódio, por favor, tá? Isso ajuda, inclusive, a subir esse episódio nos rankings de pesquisa do Google, tá bom? Mas é isso, já que não tem comentários, vamos direto para a pauta.
isso aí, senhoras e senhores. 2019, primeiro draft do Eric DeCosta. Muita ansiedade, muita expectativa para saber o que ele faria. Falou-se muito na imprensa local de que era para se esperar um draft ousado, e só levando em conta a quantidade de wide receivers que ele draftou, eu acho que a gente já pode declarar isso como um draft ousado mesmo, né? Para quem o time draftou, acho que 2 wide receivers em 11 anos de draft, a gente vê que trazer 2 num draft só é algo bem diferente e é algo que me agrada. Não foram 2 wide receivers em 11 anos, foram 2 wide receivers nas 3 primeiras rodadas em 11 anos. Ou seja, ele fez em um draft o que o Ozzy fez nos últimos 11 drafts, basicamente. O Joe Flacco deve ter olhado pro draft do Baltimore e falado: porra, qual foi? O que vocês têm contra mim? Se ele não deixou de seguir os Ravens no Instagram depois dessa, ele não deixa mais. Ele fez isso com os Broncos e logo depois voltou a seguir, mas era a zoeira dele. Ah, tá. Falaram que tinha sido fake aí. Eu achei que tinha sido fake, porque eu fui olhar e vi que não tava seguindo. Ele clicou e depois já voltou a seguir e tal. Malandrinho, né? É engraçadão esse Joe Flacco. Engraçadinho. Vamos ver as gracinhas que ele vai fazer em 2019. Não vamos. Bom, estamos aqui para falar agora de Baltimore Ravens 2019. Sem mais delongas, vamos avaliar essa classe falando desse cara que saiu na primeira escolha geral, escolha número 25, que era do Philadelphia Eagles, mas a gente trocou. Nosso wide receiver, Marquise Hollywood Brown, wide receiver de Oklahoma, aí começando o projeto Baltimore Sooners, que o DeCosta quer implementar em Baltimore Ravens. Vendo a tape dele, a gente vê que ele é um moleque rápido, é um moleque que parece ter mãos seguras. Vocês eu acho que podem falar melhor do que eu, que analisaram o tape muito mais tempo que eu. Me parece ter mãos seguras, isso é bom, coisa que o time já não tem há muito tempo. Mas parece que ele veio com um grande carimbo de e se, né? E se ele não conseguir separação? E se ele lesionar, que já é uma coisa que já tem histórico no college, né? Porque é um sujeito magrinho, um sujeito franzino, então ele tem essas dificuldades físicas. Vamos ver como que Baltimore vai lidar com esse cara. Começar com você, Davis, e aí? Então, eu não é a escolha que eu faria, mas eu consigo entender essa escolha. Eu tenho algumas restrições ao Marquise Brown, especialmente a questão do peso. Pesou menos de 170 libras no Combine. Isso é uma coisa que me preocupa pela questão das lesões. Ele já tem um histórico de lesões, vendo uma lesão aí no pé, que impediu inclusive ele de ter Pro Day, ter Combine. Precisa ganhar massa, com certeza, mas é um jogador de velocidade e aceleração de elite, é um cara que consegue esticar o campo verticalmente, então é uma coisa que eu consigo entender. Quando você tem o Lamar Jackson, um quarterback que sai tanto do pocket, você vai precisar de um cara que ganhe jardas depois da recepção, e isso ele é fenomenal. Ele é um cara que vai ganhar muitas jardas depois da recepção, talvez seja junto com o Paris Campbell os 2 caras mais capazes de conseguir jardas depois da recepção. É um cara que tem um route running bom, é um cara que as mãos são boas, não dropa com frequência, não é um cara que vai ganhar bolas contestadas, esse tipo de coisa. É um cara bem inteligente, fazendo ajustes nas rotas, enxergando as coberturas defensivas. Então, assim, se eu disser que eu amo essa pick, não. Tinha outros recebedores que eu acho que poderiam sair melhor aí. Talvez DK Metcalf, talvez N'Keal Harry, seriam 2 nomes que me agradam mais. Mas não consigo também dizer que essa é uma pick ruim do Baltimore Ravens. Marquise Brown tem tudo para ser aquele... É um boom or bust, mas eu vejo mais chance de ser um boom nesse momento do que um bust. O Jerry vai me sacanear quando ele ouvir esse episódio, certamente, porque eu falei isso já 830 vezes no Twitter e WhatsApps, afins. Eu gosto muito, muito do Marquise Brown, apesar de, desde o primeiro momento, eu achar que ele não era a escolha ideal nesse momento pro Baltimore. Eu acho que pelas características dele e do time em si, do que a gente viu do time até agora e tudo mais, eu acho que ele não seria a escolha ideal naquela primeira rodada. Mas a demonstração que o DeCosta passou nesse draft, e isso ficou muito claro nas primeiras 4 escolhas dele, 3 delas foram nesse sentido, foi de que o plano é botar velocidade nesse ataque. Muita velocidade. Mais rápido possível. Velocitar mesmo, jogar o time pra ter um time bem rápido mesmo. Assim, porque pelo menos foi essa demonstração que me passou com as 3 escolhas ofensivas que ele fez nas 4 primeiras. Então eu acho que dentro desse plano ele pegou o cara mais rápido do draft, o wide receiver mais rápido da classe, um cara que consegue muita separação
com as rotas dele e que tem um bom desempenho. Acho que ele acrescenta até um pouquinho bloqueando para ajudar nas corridas, não é um grande bloqueador, não é aquele cara maravilhoso, mas ele acrescenta um pouco nisso num time que vai correr tanto com a bola, é importante. Após a recepção, como o Davis falou, ele é sensacional, é um cara que produz muito e é uma coisa que faltava muito no time ano passado. Nós não tínhamos um wide receiver que conseguisse produzir muito depois da recepção. O John Brown conseguia esticar o campo, mas quando ele tinha a bola na mão, normalmente ele não conseguia produzir muita coisa. Então eu acho que nesse sentido o Hollywood vem para acrescentar muito. O que me preocupa muito é que, em relação a ele, é que eu achei que ele expõe um pouco a bola às vezes quando ele tá tentando escapar dos tackles depois que ele recebe a bola, né? Eu acho que ele acaba expondo a bola às vezes e eu tenho receio que isso acabe virando alguns fumbles na NFL, porque a intensidade do impacto é maior, ele vai precisar de mais força física para jogar na NFL. E também, depois que ele ganhar peso, vamos ver se ele vai conseguir manter essa velocidade toda, né? Mas, para mim, assim, em termos técnicos, eu gosto muito do Hollywood Brown como jogador. Não sei se era a melhor escolha pro Baltimore em si, em termos de plano, né, de ataque, mas como jogador eu gosto muito dele. Eu acho que é assim, eu acho que essa questão das jardas pós-recepção que pesaram muito, sabe? Eu tenho plena convicção, desde que eu vejo essa pick, que é essa capacidade de explodir com a bola na mão, de fazer o Lamar soltar a bola rápido para um cara que vai ganhar essas jardas, eu acho que isso aí pesou muito. Eu acho que é uma pick que nem eu falei, eu consigo entender, eu não amo, mas não detesto. Perto do que os Ravens estavam pensando em fazer, até que eu tenho um carinho maior por essa pick, né? Porque quase que a primeira escolha foi um running back. Isso é especulação também, vamos ser sinceros. Sim, claro. Eu acho que o Baltimore vai tentar ter um ataque que tenha mais movimentação antes do snap, né? Então acho que aí, nisso entra o Justice Hill, entra o Hollywood Brown, ele vai tentar ter um ataque mais móvel. Pelo menos essa demonstração, essa impressão que eu tenho depois desse draft. E uma coisa que você falou do tape, Giba, que eu não tinha notado, e isso me preocupa, que são os fumbles. A gente tá vindo de uma temporada de Michael Crabtree, então não preciso falar mais nada. A gente tá vindo de uma temporada retrasada com Alex Collins, que não era assim que era o que a gente tinha. Corria bastante, mas tinha os problemas de fumbles. Eu espero que pelo menos o coaching staff tenha visto isso, imagino que tenha visto, e já deu um jeito de corrigir esse problema do menino, né? Porque deixar a bola exposta na NFL hoje em dia é o risco de você tomar um TD de graça. Estatisticamente eu não vi se de fato ele tem muitos fumbles, eu não cheguei a pesquisar isso. Mas foi uma impressão que eu tive vendo ele correndo, entendeu? Um fumble na carreira. Exatamente. Então ele não tem histórico, tá vendo? Foi uma impressão minha, é o que eu tô falando. Eu não sou técnico nem perto disso, mas foi uma impressão que eu tive e me preocupou, mas também não tenho nenhuma estatística pra falar sobre isso, não. Não, mas vocês falando que tiveram alguma impressão, eu já fico meio cabreiro, né? Na verdade, a gente também tem que levar em consideração que o Brown só teve 2 temporadas na NCAA, na primeira divisão. Ele é transferido de uma JUCO, né? Então a gente tem as estatísticas de 2 temporadas. Não sei como era o passado dele lá na JUCO, se tinha mais ou não. Mas nessas 2 ele teve um fumble. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Bom, passando agora, a gente não teve escolha de segunda rodada no draft de 2019, né, por conta da troca pelo Lamar Jackson no ano passado, coisa até que incomodou o De Costa, ele gostaria de ter algumas escolhas lá, mas como não aconteceu, não teve capital suficiente. Na terceira rodada, a escolha número 85, Jalen Ferguson, o Ed de Louisiana Tech, tá aí uma escolha que dividiu bastante a torcida. Eu e o Giba, a gente tava comentando como essa escolha foi curiosa, porque muita gente aqui no Brasil detestou, mas detestou de morte. Nos Estados Unidos estava rolando um hype danado, porque esse cara ele quebrou o número de sacks do college. Do Terrell Suggs. Do Terrell Suggs, inclusive, né? E aí? Eu detesto essa pick. Eu acho a pior pick de Baltimore. Acho esse jogador extremamente fraco. Acho um cara que viveu de uma produtividade de sacks sujos, que é o que eu chamo de sacks sujos, que é aquela produção de caras contra quarterbacks em read option que são pegos atrás da linha de scrimmage, quarterbacks que estão saindo do pocket, ele pega, mas é um cara que não tem explosão, é um cara que não tem habilidade atlética,
É um cara que, por incrível que pareça, apesar do número de sacks, tem uma qualidade maior contra o jogo corrido, usa bem até as mãos, mas a falta de explosão e de bend fazem com que ele fique inutilizado, esse uso das mãos. É um cara que não tem um leverage muito bom, não tem uma flexibilidade nos quadris e nos tornozelos ali que lhe ajudaria. Então eu detesto essa pick. Para mim é um reach e dos grandes. É um cara que identifica bem o jogo, tem boas mãos e para bem o jogo corrido. Isso aí tem um monte de edge. Se fosse lá na 5ª rodada, eu entendo, mas na 3ª, para mim, é uma pick que não faz sentido. Eu tecnicamente eu não sei analisar tão bem assim jogadores de linha, mas o que eu vi do Ferguson nas tapes que eu assisti dele, eu achei ele um jogador preguiçoso, sabe? Eu achei aquele cara que desiste muito fácil da jogada, que não se preocupa tanto em se desenvolver. Eu perguntei até pro Rafão durante o draft o que ele achou da escolha. Ele falou que é um cara que depende muito do bull rush para conseguir a produção dele. E aí eu fiquei me perguntando, vendo as tapes, se de fato essa insistência dele no bull rush não é o fato dele jogar numa competição tão baixa que ele não precisou se desenvolver, e ele também nunca fez tanta questão assim de se desenvolver, como desenvolver ferramentas para ser jogador, assim, para ser um jogador de elite. Então eu acho que é um jogador que o que me preocupou nele em relação ao que eu assisti foi que eu achei ele de fato um cara preguiçoso, e tudo isso que o David falou, é um cara que não tem tanta explosão, ele não é tão rápido, ele vai precisar fazer o trabalho que o Orlando Brown fez ano passado, de perder peso, ganhar massa magra, para ter uma explosão, para conseguir competir em nível de NFL. Com o porte e o preparo físico que ele tem hoje, ele não vai conseguir render, mas é um jogador que chega para rotação também. Ele não vai chegar para ser titular imediatamente. Ele chega para rotação ali junto com o Tyus Bowser e com o Tim Williams. É um jogador de características diferentes do que a gente já tem, né? Mas assim, eu acho que para ele jogar em nível NFL, ele vai ter que trabalhar bem em relação a tudo que ele mostrou no college. Ele vai ter que mostrar muito, muito mais do que ele fez até agora. Eu acho que ele precisa evoluir em relação a ferramentas mesmo. Ele precisa ter mais armas para passar pelos tackles. Eu não achei tão ruim quanto o Davis achou, mas assim, eu acho que esse é total boom or bust. É mais para bust do que para boom, mas ele tem que ser desenvolvido e muito bem desenvolvido. O lado bom é que o Baltimore tem tradição em pegar jogadores de meio de draft e desenvolver eles bem nessa posição. O Baltimore consegue encontrar bons valores de pass rush no meio do draft, como o Fernando McPhee, Darius Smith, Matt Judon. Então, a esperança que eu tenho é de que o Baltimore consiga desenvolver e tenha enxergado alguma coisa nele que possa trazer um bom prospecto para frente. Mas eu acho que tinham muitos nomes no board melhor. Essa é a minha principal crítica. Não consigo gostar dessa pick. Para mim, foi a pior do draft dos Ravens. E olha que vocês draftaram o Trace McSorley. Eu ia falar isso, cara. Pô, achar pior que esse cara aí, porra. Uma coisa que o Giba falou e que realmente me preocupa, porque eu vi muita gente fazendo essa análise também. O motor do Jalen Ferguson é fraco, ele é preguiçoso. Tem muita jogada que você olha e parece que ele desiste do lance, ele tá sem vontade. E, amigo, você não ter vontade de atacar o QB na NFL é um problema. Vencer nas laterais com o bull rush na NFL é muito pouco, cara. É muito pouco, entende? Sim. Então vai ter que diversificar, vai ter que... E sem bend é muito complicado, então... Eu acho assim que ele pode ser uma peça de rotação e tal, mas o valor de uma escolha de 3ª rodada, onde você ainda tá conseguindo um starter, um cara que pode chegar e contribuir direto. E esse foi um draft para conseguir starters no segundo dia, porque muita gente boa ficou fora do primeiro dia, teve muito reach no primeiro dia. Então, não gosto também por causa disso daí. Eu mesmo esperava alguém que fosse começar no primeiro dia como o Ed, ter alguém para se pegar alguém para rotação numa posição que Baltimore tá devendo tanto, eu acho complicado. Bom, ainda no round 3, né, na escolha 93, Miles Boykin, wide receiver de Notre Dame. Se a gente falou das características do Hollywood Brown, né, que ele é franzino, que ele é baixinho, o Miles Boykin já é um pouquinho diferente. O pessoal até comentou que ele veio para complementar as valências que faltam no Brown. Inclusive, assim, não é o jogador que eu esperaria, mas o que eu vi o pessoal falando a respeito dele, de algo que o Davis comentou 2 episódios atrás, de Baltimore ter aquele ex-receiver clássico, aquele ex-receiver classicão. Tem muita gente que olha pro Boykin e vê isso. Vou começar com você agora, Giba. O que esperar de Miles Boykin, wide receiver de Notre Dame? Eu confesso que eu não tinha estudado tanto o Boykin, eu tinha visto um pouco dele só, não tinha aprofundado muito, e agora eu fui ver um pouco melhor depois da escolha do Baltimore. Eu fui me aprofundar um pouco melhor em relação ao jogador, e eu gostei muito do que eu vi, assim,
Eu tô entre ele e o Hill, pra mim, a melhor escolha do Baltimore nesse draft. É um cara com mãos muito seguras, então a preocupação que nós tínhamos de drops em relação aos wide receivers nas temporadas passadas, o Boykin não me passou, é um cara que consegue disputar muito bem na red zone, ele tem que desenvolver um pouco mais as rotas dele são um pouco cruas, mas eu acho que isso é um trabalho que pode ser feito perfeitamente durante a carreira dele na NFL. Ele tem uma boa velocidade pro tamanho dele, é um cara, pro tamanho que ele tem, até bem rápido. Ele só precisa conseguir um pouco mais de separação com consistência, o que também cai um pouco na conta das rotas dele serem cruas. Ele é um cara que sofre um pouco para conseguir separação, mas ele vai bem em bolas contestadas, o que consegue compensar um pouco essa deficiência. Falando essa questão das mãos seguras dele, tem uma bola dele especialmente contra a Florida State, que ele resgata a bola lá embaixo, longe do corpo, que é sensacional. Eu gostei muito dessa escolha na terceira rodada, eu acho que tá dentro do que eu projetaria para ele, talvez até no final de segunda rodada, sendo um pouquinho apaixonado, né? Mas eu gostei muito dessa escolha. Particularmente eu gosto do jogador, também acho que é um valor bom para a terceira rodada. É um cara que precisa melhorar um pouquinho o route running, é cru nisso. Mudança de direção não é tão boa, precisa transferir melhor um pouco de peso. Quando ele vai fazer a quebra, ele joga demais o peso pro lado oposto. Isso faz com que às vezes ele perca um pouco de equilíbrio. Mas é um cara com uma habilidade atlética ótima, 1,93 de altura. Um cara que na red zone vai contribuir. É um cara que bloqueia muito bem. Um cara que consegue bastante jardas depois da recepção também, para um cara do seu tamanho. Então um cara que ganha jardas na força. Então é uma escolha que eu gosto bastante. Acho que é um complemento ao Marquise Brown. É como se o time invertesse. Pegasse o seu X depois e o seu Z slot antes, e foi uma escolha. Mas gosto do Boykin, acho um bom valor. Acho que é um cara que já chega com alguma coisinha para desenvolver, mas que já vai contribuir no ano 1, com certeza. Até pela ausência de alguém das características dele no elenco, talvez ele chegue para ser titular. Eu não acho que ele está pronto para isso, mas por conta da carência que nós temos na função, né? A gente tem só o Jaleel Scott, que até agora não mostrou muita coisa, ele se machucou e basicamente não jogou. Então talvez ele chegue para ser titular por conta disso. Mas é uma escolha que eu gosto e que eu acho que ele vai se desenvolvendo um bom jogador. E Baltimore cada vez mais mostrando que eles querem assim, um ataque que realmente prolongue o campo, né? Tá aí Marquise Brown, tá aí o Miles Boykin. E tá aí a nossa próxima pick, agora já no round 4, escolha número 113, Justice Hill, running back de Oklahoma State. Eu nunca tinha ouvido falar nessa universidade antes. Eu confesso que quando os meninos me contaram que a gente tinha draftado um running back, eu fiquei meio com o pé atrás. Putz, mano, a gente já tem Kenneth Dixon, a gente já trouxe a Alvin Kamara, a gente já tem o... Alvin Kamara quem dera. Alvin Kamara não, o... Quem me dera. Mark Ingram, desculpa. Né? Eu troquei o running back, desculpa. A gente trouxe o Ingram, o Gus Edwards mostrou ser um talento que pode ser desenvolvido. A gente já tem o Lamar Jackson, que é o nosso quarter running back. Mas vendo a tape dele, principalmente por conta do burburinho que o pessoal fez, a capacidade que esse cara tem de transformar uma jogada que parece de jarda curta em um touchdown, a capacidade que esse cara tem de conseguir jardas após o contato e driblar e quebrar os tackles. Assim, por mais que seja um running back, por mais que eu tenha ficado reticente na primeira vez, eu fico muito feliz de ver esse cara no time, cara. Eu tô mas com muita vontade de ver o Justice Hill em ação. E aí, Giba? Como eu falei, a minha dúvida é se ele ou o Miles Boykin qual dos dois foi a melhor escolha do Baltimore nesse draft. Eu gosto muito do Hill. É um cara, o Hill é o cara que não te permite errar na defesa, né? Se você der um mole, uma cochilada, ele vai achar o buraco, e ele é um cara paciente. Isso eu achei legal. É um cara muito veloz, mas ele é paciente para atacar os gaps, ele sabe na hora de atacar, e ele tem muita velocidade. Então, se você erra, se você perde o ângulo para derrubar ele vai embora, e aí, amigo, já era. Ele consegue contribuir recebendo. Foi pouco visto na universidade, mas eu acho que ele consegue contribuir bem recebendo a bola. Ele foi pouco utilizado nesse sentido, mas ele pode contribuir mais, e acho que isso é um trabalho que o Baltimore tem que fazer bastante nessa primeira parte da pré-temporada voluntária. Ver como é que ele vai ser utilizado recebendo a bola, porque basicamente ele é, no momento, o quarto running back do time, né? Acho que ele disputa ali com o Kenneth Dixon para ser o terceiro,
mas ele é no momento quarto, então acho que ele vai contribuir mais recebendo a bola do que de fato correndo com ela. Ele tem alguns problemas para correr entre os tackles. As corridas dele pelo meio não produzem tanto, mas quando ele corre por fora, ele vai muito bem. Os cortes dele, ele faz os jogadores errarem, né? Isso é importante para um running back tão veloz assim, mas que não tem tanto peso, né? Ele precisa quebrar um pouco mais tackles, ele precisa ganhar um pouco de peso para conseguir fazer isso. Ele não quebra tantos tackles, ele não é aquele cara forte que derruba os defensores adversários, e ele precisa melhorar os bloqueios dele. Ele até consegue atrasar um pouco o pass rush em cima a blitz em cima do QB, mas ele precisa melhorar um pouquinho nesse sentido de bloqueios para conseguir atrasar mais o defensor adversário. Eu concordo, é um jogador que eu gostava bastante desde o início do processo, de Oklahoma State, uma universidade que eu gosto bastante, lá do treinador lá que tem os mullets, me fugiu o nome dele, que é o figuraço, Mike Gundy. E assim, meu problema com ele é talvez que ele sofra um pouquinho de adaptação contra esses box mais cheios. Como ele joga um spread e é muito aberto em uma conferência com defesas fracas, dificilmente ele enfrentava box com mais de 6 jogadores. Isso na NFL vai acontecer, então é onde talvez ele sofra um pouquinho de adaptação. É um cara que pode receber um screen e avançar, é um cara que tem muita aceleração, é um cara que bateu 4.40 no combine, não é tão forte, vai quebrar tackles por conta de ângulos que ele gere errado, não por questão de força física, mas é um jogador que eu acho que pode brigar pela posição de número 3 e quem sabe futuramente ser o número 2 na rotação. É um jogador bem interessante, eu gosto bastante dessa escolha. O Justice Hill era o 4º running back do meu board, pegar ele na 4ª rodada é, para mim, uma escolha muito boa. Ainda no quarto round, né? Ben Powers, OL de Oklahoma, como eu falei, o projeto do Eric DeCosta de fazer o Baltimore Sooners, né? Eu vou ser sincero, eu não sei avaliar jogador de linha ofensiva. A única coisa que eu presto atenção é se o cara consegue dar o primeiro contato na DL, porque se o cara que tá na linha ofensiva ele consegue o primeiro contato em cima, já é uma vantagem. A linha ofensiva eu gostaria que tivesse sido uma escolha um pouquinho mais para cima, porque é uma posição, principalmente ali no interior, é algo que os Ravens estão bem carentes. Pelas avaliações que eu vi, é uma escolha até interessante. O que se espera é que ele, assim, brigue pela posição com o Alex Lewis, que não sei se vai ser uma coisa tão difícil assim, né? Mas vou jogar para você, Davis. E aí? O que dizer desse cara que tá chegando agora pro Baltimore Ravens, o Ben Powers? Então, é um atleta que tem tamanho e peso bons para NFL, mas não tem uma força de jogo. Tem uma boa força de jogo, mas não é tão móvel. Falta um pouco de atleticismo, um pouco de velocidade para fazer pull, esse tipo de coisa. No zone blocking ele se complica um pouco por essa falta de mobilidade. Até nos pulls eu acho até que ele, pensando bem, ele faz de maneira competente. Mas no zone blocking, aquele movimento da outside zone, ele sofre um pouquinho mais. No pass blocking ele tem problemas contra jogadores muito explosivos, assim, ele demora um pouco a levantar, então isso acaba complicando um pouco o trabalho dele. Ele fica meio exposto a quando o jogador bate fora e volta, aquele counter move, então ele tem alguns probleminhas no zone blocking e no pass blocking. Usa bem as mãos, tem um punch bem firme, é um cara que tem uma ancoragem muito boa, é um cara que quando consegue encaixar um bloqueio, continua movendo as pernas para tirar o jogador da frente. Em gap blocking vai muito bem, principalmente executando, indo no segundo nível, consegue fazer selar o seu lado, então é um jogador interessante. Para onde ele está chegando, na escolha que ele está chegando, eu acho uma escolha boa. Eu tinha nota de 3ª rodada para ele sai na 4ª rodada, achei uma escolha bem interessante. Acho que o Ben Powers é um cara que precisa de alguns ajustezinhos, mas é uma escolha que pode render logo e vai suprir uma carência do time. Ele chega para brigar pela vaga de titular, apesar de não ser um cara pronto para NFL ainda, como o Davis falou. Eu acho que é um projeto em desenvolvimento, mas ele chega para brigar pela vaga. Ele vai ter que disputar com o James Hurst, que é um horror, e com o Alex Lewis, que tem muitos problemas de lesão. Então o Alex Lewis até mostrou talento em alguns momentos, mas machucou demais. Tem o Bradley Bozeman, que eu acho que vai brigar mais pela vaga com escura do que de fato pela vaga de guard. Então eu acho que o Ben Powers tem possibilidade de ser o titular na semana 1. Muito depende do que ele vai mostrar a partir desse momento que ele chegou. É um jogador que, para a 4ª rodada, para mim tá de bom tamanho também. Tecnicamente eu não tenho tanta capacidade quanto o Davis para analisar, mas
O que eu vi dele contra o Quinnen Williams, por exemplo, não foi uma tragédia, ele conseguiu dar conta do recado mais ou menos e tal, que pra mim é muita coisa, né? O Quinnen Williams é um monstro. Exatamente o que eu ia falar. Se você foi mais ou menos contra o Quinnen Williams, você foi bem. Pois é. Então, assim, é um jogador, é uma escolha que eu gosto e vejo possibilidade dele ser titular já nesse ano e pro futuro, então acho que é uma boa escolha. Perguntinha da casa, Giba. Eu vi uma galera falando de agora com o Ben Powers no elenco, é claro que ainda precisa ser preparado para tudo isso, de que ele poderia assumir o posto de left guard e passar o Alex Lewis mais para dentro, tirando o escuro da posição de center. Cabe isso? Então, já existia a especulação de que o Lewis poderia brigar pela vaga de center titular na temporada passada. Em nenhum momento isso foi testado, acho que nem na pré-temporada chegou a ser testado. Então, é difícil a gente dizer o que ele pode fazer como center, porque a gente não viu ele jogando de center, né? Eu acho que existe uma ligeira implicância da torcida com o escuro. Ele não é tão ruim assim. Eu acho que o nosso problema de left guard é muito maior do que o de center. A gente teve muito mais problemas com o Alex Lewis, o James Hurst, enfim, quem jogou ali, do que de fato com o escuro. O escuro ele não é nenhuma maravilha, ele não é a história do mundo, mas ele dá conta do recado dentro do possível, assim, ele faz um trabalho decente. Então eu acho que existe um certo exagero em relação à preocupação com o escuro. Eu acho que deu conta do recado no ano passado, dentro das limitações dele, que já eram conhecidas, então não chega a ser tão problemático assim, mas não vejo tanta assim, eu vejo muita coisa da torcida em relação a isso, mas não vejo tanta preocupação da comissão técnica, entendeu? Acho que a briga é mais entre escuro e Bozeman mesmo. Nesse caso, se a comissão técnica estivesse achando algo muito problemático ali na posição de centro, já teriam trocado antes, né? Mas eu sou um dos caras que implica com o escuro, na boa, apesar de eu concordar contigo de que o lado esquerdo tá mais ruinzinho. Eu acho, assim, de longe que left guard é muito, muito, muito pior do que o de center. Ainda na quarta rodada, escolha 127, o Baltimore Ravens draftou o cornerback Iman Marshall de UCS. Já faz algum tempo, USC, isso. Já faz algum tempo que a gente vem falando sobre esse negócio de cornerbacks. Rolou até perguntas no último podcast. Eu falei que isso era um problema para o Baltimore Ravens do futuro, que não precisava se preocupar isso nesse ano. Aparentemente não é o que o De Costa pensou. Eu não sei se ele está preocupado com o Jimmy Smith, o que seja, mas ele pegou essa pique e resolveu usar para draftar um cornerback. E aí? Vai entrar para rotação pelo jeito, né? Só para isso. Ele vem para assim, eu acho que a grande valência do Marshall, e é uma coisa que o Martindale valoriza muito na defesa, você vê que talvez especular isso até do Ferguson em algum momento, é polivalência, o cara conseguir jogar em mais de uma função. Então eu acho que o Marshall ele foi escolhido especialmente porque era especulado que ele poderia jogar tanto de safety quanto de cornerback. Então eu acho que ele chega justamente por causa disso. O Martindale gosta de jogadores assim, que conseguem fazer mais de uma função. Ele gosta muito do Levine, que consegue jogar de linebacker ou de safety. Chuck Clark é a mesma coisa. O Zadarius Smith era um jogador muito utilizado ano passado, que conseguia alinhar tanto internamente na linha ofensiva quanto de pass rusher. Então eu acho que o Marshall chega muito com essa valência, né, que é o que o Martindale valoriza muito. Ele é um cara explosivo, é um cara bem talentoso. Eu gostei dessa escolha, eu não acho que foi horrorosa em relação ao Marshall. Ele tem, as estatísticas dele de cobertura no college foram muito boas. Foi titular numa universidade, num programa bom. Então, assim, eu não gosto dessa escolha porque não era uma necessidade e tinha outras opções que casariam melhor com as nossas necessidades e que seriam justas naquela posição, como, por exemplo, o Mac Wilson, que ainda estava disponível. Mas também não é uma escolha. A escolha cabe nessa posição, entendeu? É um jogador que, ser escolhido na quarta rodada, cabe pro talento dele. Mas que nós tínhamos outras necessidades que poderiam ser sanadas naquele momento, que não o cornerback. O Marshall é um jogador que chegou em USC do high school com muita badalação, era um recruta 5 estrelas, e assim, ele nunca correspondeu ao que se esperava dele, mas isso não quer dizer que ele seja um mau jogador. É um cara para jogar em zona, um cara que tem um bom reconhecimento de rotas, é um cara que tem um bom atleticismo, então é um cara que, como o Giba falou, pode jogar tanto como safety quanto cornerback. Em man-to-man ele sofre um pouco mais, ele não tem, o trabalho de pés dele acaba não sendo tão bom, esse tipo de coisa, mas em zona é um cara que pode render, é um cara que pode jogar em cover 3, que ele consegue reagir rapidamente e atacar
uma zona mais curta, mesmo estando no fundo do campo. Então acho que vem para rotação, acho que vai contribuir também nos times especialistas, que é uma coisa que ele contribuía em USC. Achei uma escolha boa, uma escolha normal, diríamos assim. O meu problema com essa escolha é mais como diria o Anthony Curti, do parceiro do Davis lá no Pro Football, é o famoso custo de oportunidade. É um bom jogador para a posição, concordo. O problema, como o Giba falou, existiam outras coisas que precisavam ser sanadas no time que não cornerback poderiam ser sanadas nessa escolha e não foi. Isso me preocupa. Mas, assim, vamos esperar que ele renda no time, pelo menos, né? Que faça um bom trabalho. E de fato, muito se falou, até no nosso grupo de fantasy, muito se falou que o Baltimore tem um problema de cornerback pro ano que vem. No ano que vem, você tem o Jimmy Smith sendo free agent, você tem o Brandon Carr sendo free agent, e de fato você vai ter um problema, mas é um problema que poderia ser sanado no próximo ano, no próximo draft. Mal ou bem, você tem ali um Everett que, quando entrou ano passado, na temporada de calouro dele, correspondeu. Você tem o Maurice Kennedy também, que, apesar das lesões, fez um trabalho decente. Eu acho até que o Kennedy também é free agent, mas não vai ser muito difícil renovar com ele. Então você tem uma rotação que conseguiria dar conta de trazer um jovem no draft, mas tendo a oportunidade de trazer um cara talentoso de fato, faz sentido. Eu só acho que poderíamos ter sanado outros problemas que não cornerback, mais urgentes para essa temporada que não cornerback. Inclusive, se sobrar tempo, tem uma perguntinha que a gente pode até responder a respeito disso. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Crab cakes and football, that's all we do. In the land of Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes and football is what we know, as we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. Vida que segue, vamos lá, round 5, escolha 160, Daylon Mack, defensive tackle de Texas A&M. A partir daqui é escolha para colocar na rotação e tchau e benção, né? Posso falar só rapidinho? Eu gosto bastante do Daylon Mack, cara. Eu tinha que dar uma nota um pouquinho mais alta para ele. Ele é um jogador muito pesado, 150 quilos, 336 libras, né? Não tão alto, mas é um cara que, pro tamanho dele, tem uma explosão muito forte. Ele é um cara que não vai criar pass rush, ele não é um pass rusher. Ele tem alguns probleminhas com o leverage dele, mas ele é um cara que explode muito rápido. Ele é um cara que consegue chegar no backfield muito rápido por conta disso, consegue muitos tackles for loss. Ele veio de Texas A&M, ele é um cara que cresceu muito na última temporada lá com o Jimbo Fisher. É um cara que parece ter uma curva de aprendizado boa. Ele precisa só melhorar aquela percepção dele dos screens, do read option, se ele precisa melhorar, porque ele vai com muita sede ao pote, mas ele é um cara assim que eu posso dizer que ele é um nose tackle antigo, mas com uma explosão de interior defensive line moderno. Não vai criar pass rush, mas vai com certeza ser uma bela arma na rotação contra o jogo corrido. Eu gostei bastante dessa escolha do Daylon Mack. E o Baltimore, ele tem tradição em trazer jogadores de rotação na linha defensiva para desenvolver aos poucos e quando um sair, ter outro para entrar no lugar. Nessa temporada tem o Daylon Mack, ainda tem o Jared Willis, que veio como undrafted, né? E que undrafted. Pois e que vai contribuir também em relação a isso. O Baltimore tem tradição de manter pelo menos um undrafted nos últimos 15 anos. Então acho que o Willis e o Wesley são os favoritos em manter essa tradição, né? Mas eu acho que o Mack vai contribuir muito nessa rotação e que ele é meio que o futuro da posição, né? O Brandon Williams, existe a possibilidade dele ser cortado na próxima temporada, porque o contrato dele é alto. Então você já prepara um cara para no futuro assumir aquela função. Eu gostei da escolha, assim, uma escolha de quinta rodada. Já é difícil você encontrar valores de contribuição imediata, e é um jogador de rotação que vai contribuir muito para manter a linha fresca. A gente vai precisar muito na defesa evitar o jogo corrido, então tendo ele, tendo o Brandon Williams, tendo o Michael Pierce, é interessante. É um jogador que vai vir nessa rotação de fato. Eu gosto da escolha, eu gosto muito do apelido dele também, que é muito legal. Mack Truck. Tá bom, né?
Já tem o Hollywood e agora vai ter o Mack Truck no Não, time. essa classe veio cheia de apelidos. O Wilma Marshall é o Big, tem o Mack Truck, tem o Hollywood e tem o Big Ben, que é Outro? o Tá Ben bom. Powers. Tem mais um que eu esqueci agora. Quem foi lembrar? Ah, mano, numa classe que tem... Tem o Ferguson. Ah, O Ferguson, que É o Sack Daddy. Secondary. É o Secondary. Ah, mano, uma classe que tem Michael e Lamar Jackson, você espera tudo. Inclusive, o que a gente espera dessa classe é a GM fazendo caquinha, né? A última escolha... Eu queria que o Gelli tivesse aqui pra pistolar agora, cara, na boa. Round 6, escolha número 197 para fechar a régua do Baltimore Ravens do draft 2019. Trace McSorley, quarterback de Penn State, é assim, para satisfazer os sonhos molhados do John Harbaugh de ter um novo Tyson Hill na NFL, né? Porque ele falou que ele olha pro elenco de quarterbacks e fala que poderia colocar os 3 ao mesmo tempo em campo, né? Meu Deus do céu. Eu acho terrível, eu vou resumir o que eu acho dessa pick, e é o que eu vou falar sobre ela, não me perguntem mais nada sobre ela, por gentileza. Só pode ser porque ele acha o Trace McSorley um cara rápido para carregar pad e levar água da sideline até o meio do campo e do meio do campo até a sideline. É uma escolha que não faz sentido nenhum, sinceramente. Assim. Se você tivesse uma lacuna de quarterback para ter um quarterback reserva, ela seria uma escolha ruim. Tendo o Rushing, não faz sentido você fazer essa escolha. Você desperdiça uma escolha, sendo que você tinha o Rodney Anderson e o Calvin Harmon disponíveis. Ou seja, mais um jogador para brigar, para dar mais uma possibilidade de disputar elenco, de wide receiver, que é uma necessidade grande do elenco, de running back, mal bem, a gente tem um monte, mas é mais um cara para brigar pela posição. Aí você pega um QB, que é, em tese, o terceiro quarterback, que não é bom, e que não foi nenhuma surpresa ele estar disponível na 6ª rodada, não seria nenhuma surpresa se ele não fosse draftado, e você pudesse pegar ele como free agent depois. Pra quê? Aí você vai gastar uma escolha em uma das 53 posições para manter o terceiro QB no elenco, que vai ser um Tyson Hill, mas que, assim, Tyson Hill foi uma arma interessante pro Saints? Foi. Mas não foi por isso que o Saints teve sucesso. Ele foi só mais uma coisa ali no meio. Ele castigou a gente, daí o Harbaugh deve ter achado legal pra caralho, porque ele fudeu a gente no jogo. Mas não foi, assim, o segredo do Saints. Não foi, porque eles têm o Tyson Hill e tiveram sucesso. Não, eles têm um QB de Hall da Fama, eles têm um wide receiver fantástico, eles tinham 2 grandes running backs, e é por isso que o Tyson Hill conseguiu ter sucesso. Não adianta você pegar, sabe, é uma escolha completamente sem sentido, uma escolha idiota, um desperdício de escolha, como bem disse o Gelli no texto dele. Eu acho que não faz sentido nenhum, você teria trocentas opções melhores ali. Eu acho que qualquer coisa seria uma opção melhor ali. Até o próprio Gerald Willis, que depois veio como free agent, seria melhor. Então, assim, não faz sentido nenhum fazer essa escolha. Não faz sentido mesmo. Nem como holder faz sentido. Depois dessas duas análises, eu encerro o meu caso. Eu não falo mais nada sobre esse cara também. Eu faço as palavras do João Gabriel, já. Foi um desperdício de escolha. O único lado bom da escolha do Trace McSorley foi o vídeo da família dele chorando depois que ele foi escolhido. Acho que nem eles acreditavam que ele ia ser escolhido. Né? Então eles, se emocionaram pra cacete, acharam maneirão ele ser escolhido na 6ª rodada. Você vê a situação. Eu acho que já tava se preparando pros training camps pra brigar por vaga como agente livre e tal, e acabou saindo aí. Né? Pois é. E isso lembrando que a gente não conseguiu suprir a necessidade de inside linebacker para esse time, né? E aí o Baltimore Ravens vai lá e me gasta a última escolha com o quarterback. Tá bom. Não, mas assim... Eu não sou GM. Você não pegar um linebacker ali, de fato não tinha grandes valores de talento ali disponíveis para você escolher um linebacker. Já não era uma classe muito profunda, uma classe que tinha bons jogadores na primeira rodada, mas assim, mais pra frente já era difícil. O Mack Wilson surpreendentemente caiu bastante. Acho que ele poderia ter sido escolhido em outros momentos, como o Wilma Marshall, que a gente falou aqui já. Mas ali na 6ª rodada eu até acho que não tinha nenhum grande talento. Você tinha outras opções que não. Você pode, mas ainda assim, pegar um dos linebackers disponíveis ali seria melhor do que pegar o Trace McSorley. Pra mim, na minha cabeça, não entra você ir com 3 quarterbacks pra ter um, sinceramente. E ainda digo mais, eu duvido que esse cara sobre depois no roster dos 53, cara. Não é possível. Pois é, eu não gastaria uma das posições do roster, running backs, tendo tarente, um monte de gente pra entrar, pra botar um terceiro QB que não vai entrar em campo, fazer gracinha. Então, sinceramente. Fechamos os 3 dias de draft aqui, e o Baltimore Ravens conseguiu, eu não sei como ficaram os outros rumores de agentes livres depois, mas se eu não me engano, a gente
pegou uns 19. André, Foram 17. Foram 17? Então tem 2 sobrando na minha lista aqui. Bons porque nomes. Sempre tem aquelas especulações que acabam não fechando ou que vão pra tryout. Eu botei a lista completa no Twitter hoje mais cedo. Os 2 grandes destaques de free agent são pra mim o Wesley, né, o wide receiver, que eu achava que ia ali talvez até no segundo dia e acabou sobrando, e o Willis, né, que a gente já falou aqui. Sim. Eu acho que o Willis é mais jogador que Daylon Mack. O Willis é um jogador que eu tinha ali nota de 3ª rodada, mas teve vários problemas extracampo no início. O jogo começou por Flórida e se desligou da universidade, foi para Miami, ficou um ano parado, aí voltou. Então é um cara que não é um cara muito fácil. E o Wesley é um belíssimo jogador de 6'4", também acho que tem potencial para fazer roster. Ainda tem o Jalen Smith, que jogou com o Lamar e Louisville, que era o go-to guy do Lamar, que é um nome interessante. E ainda dá para tirar algum suquinho aí do Otaru Alaka, de Texas A&M, um linebacker 6'3", aí, que também pode fazer um roster, principalmente para os special teams. Então achei o Ivan Worthington de Colorado também é um safety que contribui bastante nos special teams. Então são 5 nomes assim que me chamaram a atenção. Foi uma das melhores classes de undrafted free agents que eu vi nesse ano, assim. Aí tem um candidato pro roster de linebacker, o Cleverton. Aê! Né? Não, eu acho bem possível. Por exemplo, o Chris Board, que hoje é um dos caras que é um dos 3 que nós temos, né? Temos o Ken Young, o Patrick Warner e o Chris Board, que estava no elenco ano passado, mas basicamente não entrou em campo. Ele foi um drafted free agent no ano passado. O Warner só foi um drafted free agent no ano retrasado, se não me engano. Então, assim, o Baltimore tem de encontrar bons valores na posição e na classe de free agents ano após ano. Então, não vou ficar surpreso se aparecer um linebacker aí que consiga fazer o elenco. E 2 notas aqui que eu queria salientar, só a título de curiosidade. Primeiro é que o Iman Marshall, quando recebeu a notícia que tinha sido draftado, ele estava no cinema assistindo Vingadores. Mas vai tomar no... desculpa, não sei se vocês editam e botam um pi depois, mas vai tomar no... O cara que é jogador de USC, prospecto, faz combine e tal, e vai ver Vingadores na hora do draft. Ô, amigão, tá de sacanagem comigo também, né? Porra, outro dia, sei lá. O cara tava confiante, esse tava confiante que ia ser draftado, né? O cara na hora do draft tá lá no cinema, amarradão. Se eu te ligo antes da pick, tu tá vendo Vingadores na hora do draft, eu já não te drafto mais. Pô, se o cara não acredita que vai ser draftado, não sou eu que vou acreditar nele, né, pô? A gente até falou lá no grupo do Fantasy, né? Se eu fosse o The Costa, eu falava, espera um momentinho, então já passava o telefone pra chamar o próximo prospecto da board, cara. Eu falei também, se fosse eu, não ia ser draftado, porque eu fui ver Vingadores sem celular no bolso, eu imagino, aí ia ser uma desgraça. Então... Ia ter que botar alguém pra fingir que era eu. Que merda, né, mano? E também eu tô vendo a lista de undrafted free agents aqui. Eu tô vendo a Universidade dos Steelers Stewart, cara, Incarnate Word. Primeira vez também que eu ouço falar dessa faculdade, dessa universidade. Parabéns. Vamos para a última pergunta, então. Como a gente está um pouquinho em cima da hora, gente, vamos deixar as perguntas para um programa dedicado só para isso, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que mandaram. A gente vai fazer as perguntas no próximo episódio, mas só para arrematar, eu queria pegar a pergunta do Rodolfo Souza, que ele fala o seguinte: faltou contratação de linebackers para repor as perdas. Vocês acham que tem algum FA interessante para irmos atrás? E já se fala que com o save save de salary cap do Baltimore Ravens, talvez eles vão no mercado para buscar um. Será que tem alguém para... A gente tem cerca de 12 milhões de dólares ainda de espaço no cap para buscar alguém. Muito se fala em Ziguiança. Ziguiança foi em Baltimore antes do draft, fez os testes lá para provar que ele tá bem da lesão no ombro. E aí seria uma adição bem interessante pro pass rush. Eu acho mais possível que venha o Ziguiança do que, de fato, um linebacker. O grande linebacker que tinha disponível até o momento era o Zach Brown, que hoje nessa sexta-feira, assinou com o Eagles. Então não vejo grandes nomes disponíveis. Vem alguém para rotação, para não deixar esse elenco muito, né?
Só tem 3 nomes para posição, sendo que um era calouro não draftado no ano passado, então é possível que venha alguém para compor o elenco, mas acho que investimento, assim, um nome para empolgar a torcida, eu acho difícil. Até porque os melhores já saíram, né? Então fica bem complicado. Eu acho que concordo com você nessa. Falta de... Infelizmente, como não tem grandes talentos, a gente vai ter que ficar a ver navios mesmo. Bom, é isso. Fechamos finalmente aqui essa trilogia sobre o draft de 2019. Giba Pérez, Davis Chiodini, muito obrigado aí pela colaboração, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, pela sabedoria e até uma próxima. Forte abraço, hein? Valeu, obrigado pelo convite. Nos vemos durante a temporada da NFL e do draft. Por favor, torçam para Joe Flacco não fazer as cagadas que fez nos últimos anos. Falei, vocês estão subestimando o Elite. Eu acho que ele não teve tanta ajuda em Baltimore quanto ele vai ter em Denver. Eu acho que ele vai até Tomara. Então, eu concordo com o Giba. Se tivesse peças certas em volta dele, ele estiver saudável, ele ainda tem um pouquinho de lenha para queimar. E sim, Davis, faça o seu Jabazex, por favor. Bom, mais uma vez agradecer o convite, falar com a torcida do Baltimore Ravens, uma torcida simpática de um time que eu tenho uma grande admiração há muito tempo. Estou lá no ontheclock.com.br, nosso projeto que fala só sobre NFL Draft o ano inteiro. Agora tiramos umas merecidas férias aí de uns 15 dias, depois já voltamos falando sobre o processo de 2020, a gente já está fazendo nosso watchlist, algumas coisas assim. Também estou no profutbol.com.br, lá com o Anthony Curti, onde eu falo sobre a NFL. Durante a temporada faço análise tática e falo sobre muitas outras coisas na intertemporada. Também quem quiser me seguir no Twitter é @DavisChiodini. Muito obrigado, nos vemos durante a temporada. E é isso aí, você ouvinte que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Não se esqueça, procure a gente nas redes sociais, facebook.com/casadocorvobr, nosso Twitter, @casadocorvo, @bravensbra, @davischiodini, @ontheclockbr. É isso, muito obrigado e a gente se vê na off-season, galera. Até! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.